Eu sou o DVD Castilho e este é o Ponto de Ironia. Olha só, chegou aqui no canal, a primeira coisa que você tem que fazer: curta o nosso canal, se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo, deixe um comentário. Tudo isso para não nos perder de vista. Aqui no Ponto de Ironia, toda semana um personagem incrível contando histórias maravilhosas sobre sua vida e carreira. Você tá vendo algumas das pessoas que passaram por aqui nos últimos tempos. Então quer ficar por dentro de tudo, não quer perder nada? Se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. O Ponto de Ironia é gravado nas modernas instalações do Grupo Salada. Esse estúdio que começou pequenininho, mas agora é uma rede de televisão praticamente, viu? Então vem pro Grupo Salada você também. É hora de tirar o seu projeto do papel. Traga a sua ideia aqui pro Grupo Salada e deixa na mão deles. Você não vai mais se preocupar com nada, apenas realizar o seu sonho. E falando em sonho, eu vou apresentar para vocês a minha convidada de hoje, porque ela realizou o sonho de muita gente. Muito cedo na vida ela já chegou na televisão, já se tornou apresentadora do SBT e de repente, cadê? Por que ela sumiu? Por que parou com tudo? É isso que Lu Barsotti vai explicar pra gente hoje. Seja bem-vinda, Lu Barsotti! Olá, muito obrigada pelo convite. Que isso, eu tô muito honrado de ter você aqui, Lu, porque a tua história é incrível. É incrível e você realmente, eu falei no início, você realizou o sonho de muita gente, realizou mesmo. Eu tive o sonho de Cinderela, né? Você teve. Eu tive o sonho de Cinderela. Foi muito rápido. Foi. Não é? Foi muito imediato. Parece coisa de sonho mesmo. O meu irmão fala que eu vivi, quando eu era criança, o que as pessoas demoram a vida inteira para construir. Exatamente. Exatamente. Você ainda muito menina, as coisas aconteceram assim, o que gente batalha a vida toda para conseguir. Aí, por isso que eu acredito muito no universo, eu acredito muito em destino, eu acredito muito em conexão energética, que o que você se conecta, o negócio atrai, porque assim, não tinha como. Se fosse olhar racionalmente, uma menina pobre do interior de São Paulo, lá em Rio Claro, morando num bairro periférico, como que essa menina ia parar na segunda maior emissora do país? Exatamente, a gente vai contar esse sonho, vamos contar essa trajetória sua. Aqui no meu programa eu uso as notícias para nos guiar, então vamos colocar a primeira notícia aí sobre a Lu Barsotti. A gente vai iniciar o nosso quadro Ironews, que é o primeiro quadro deste programa. E olha aí, Ironews com Lu Barsotti. E vamos primeira notícia, que já é o início desse sonho. Como Chitãozinho e Chororó mudaram a vida de Lu Barsotti. O encontro com a dupla transformou a trajetória de uma pequena garota do interior paulista. Foi a partir de um encontro com o Chitãozinho. Como é que se deu esse encontro? Isso aconteceu no programa onde você era repórter mirim, é isso? Isso. O que acontece? Eu comecei na carreira como jornalista aos 10 anos de idade. Após conhecer Antônio Hermílio de Moraes, que era o meu grande ídolo. E aí eu comecei entrevistando primeiro crianças e depois eu comecei a entrevistar artistas. Por que eles foram o ponto de virada na minha vida? Esse é o grande ponto, Eu tinha 10 anos quando eu entrevistei eles. E, na época, a Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, a parte da pediatria, estava com um problema de repasse do SUS. E aí se falava muito na cidade que ia fechar a parte do SUS da pediatria. E, nessa mesma época, eu fui fazer uma entrevista com eles. E sabe quando você tem uma sensação e você fala, ou é agora ou nunca? Aos 10 anos de idade eu tive essa sensação. Aí eu falei, olha, tá acontecendo isso. Vocês não me dão um show? Porque na minha inocência, se eles me dessem um show, eu arrecadaria o dinheiro, daria pra Santa Casa, resolveria o problema e aí fiz a entrevista. Eles falaram assim, olha, daqui o seu contato, a gente vai mandar alguém pra entrar em contato com você. Minha mãe tinha certeza que... isso é papo de artista, total. Imagina, tá na frente das câmeras, ok. Aí eles entraram, um representante da fundação deles, entraram em contato. Ele foi até Rio Claro, verificou que realmente tinha essa questão e eles me deram um show beneficente. E aí a gente organizou esse show. Aí qual que foi de novo, a criança, né? Mãe, sozinha eu não consigo organizar, você não consegue organizar.
Então vamos fazer o seguinte, vamos bater na porta de algumas pessoas para montar um grupo de pessoas para organizar esse show e também para um fiscalizar o outro para não ter desvio de dinheiro. E aí a gente procurou algumas pessoas, montou uma comissão. Nossa, a gente fez um show-jantar, a gente conseguiu o clube de graça, a gente fez um show-jantar, a gente conseguiu buffet, a gente conseguiu tudo. Convite, tudo. E aí realizou esse show. Arrecadamos o dinheiro foi, reformou a pediatria, comprou equipamentos, inclusive para uma UTI neonatal, foram fazer a inauguração, agradeceram Deus e todo mundo e não falaram nada de Chitãozinho Chororó. Sério? Eu fiquei sabendo pelo jornal que ela tinha sido inaugurada. Meu Deus! E aí eu fiquei extremamente decepcionada. Caramba! Eu falei, cara, como? Pô, o dinheiro deles que foi o tipo exatamente, assim, sei lá, de 100 mil, com eles a gente pegou 80 e não fala nada, né? E aí eu parei. Na época eu fazia rádio, TV e jornal. Eu parei de fazer os três. E quando... essa entrevista, eu quero entender essa entrevista com o Chitãozinho. Era pra TV local? De então, Rio Claro? eu fazia os três. Então a entrevista era pra minha coluna no suplemento infantil e para a TV local. Certo. Então, eu fazia... E aí eu participava de um programa de rádio, Clube da Criança Cutico, onde eu aprendia o ofício. E aí eu fiz a entrevista com eles, continuei durante um bom tempo fazendo ainda, mas aí depois de uns anos, quando inaugurou, eu falei, não quero mais. Só que o que eu não imaginava era que muitas pessoas gostavam do meu trabalho. E aí essas pessoas começaram a mandar carta pro Em Nome do Amor, no SBT, contando a história e falando pra eles que se eu tivesse a oportunidade de agradecer o Chitãozinho Chororó, eu ia voltar a fazer o rádio, a TV e o jornal. Porque era uma criança falando de política, falando de assuntos sociais, falando de acontecimentos de conhecimento geral para outras crianças. Não era simplesmente uma entrevista com o artista. Como você começou? Tinha coisa muito profunda. Tanto é que o governador Fleury me convidou para vir entrevistar ele aqui em São Paulo. Caramba! E aí, você sabe que nessa época você não foi eleito vereador porque não tinha idade, né? Porque não, vai ser vereador? Não tem. Então vamos colocar na TV de alguma forma. Ia virar prefeita. E assim, desde pequena eu sempre fui muito envolvida com isso, né? Com causas sociais e tal. E aí o que acontece? O diretor, recebendo esse monte de cartas lá, o Flávio, que era produtor na época, foi conversar com o diretor Alberto Luiz, falou, tá chegando um monte de carta com essa história interessante pro programa. O Alberto autorizou, foram investigar. Verdade. Aí me levaram. E aí me levaram para fazer homenagem pro Chitãozinho Chororó. Por isso que eles foram o ponto de virada. Porque a hora que eu vou ao SBT para homenagear o Chitãozinho Chororó, eu conheço o Silvio Santos. E durante a entrevista com ele, por algum motivo, ele olha e fala assim, essa menina tem futuro. Porque ele tinha um olho para isso, não é? E aí ele me contrata para ser apresentadora do SBT. Nessa participação do Em Nome do Amor, você tinha que idade? 14. 14 anos. Então já havia passado 4 anos... E estava naquele negócio de... Eu acredito que era uma dívida que você tinha um pouco com você mesmo, de... Caramba, ninguém agradeceu o Chitãozinho. Eu preciso agradecer o Chitãozinho de alguma forma. O Chitãozinho Chororó de alguma forma. Sim, porque na minha formação, quando criança, uma coisa que minha mãe sempre me ensinou, um dos meus valores básicos é a gratidão. Então, você tem que ser grato a quem te estende a mão. E a hora que eu vejo no jornal que tem toda a inauguração e agradecem Deus e todo mundo, e cadê o Chitãozinho Chororó? Eu pensei comigo, poxa, cadê a gratidão? Então não é assim que funciona? Eu comecei a questionar. Certo. Então, assim, podendo fazer essa homenagem, assim, vê, né? A gente tá preocupado em fazer pro outro e no final o universo devolve pra gente. Porque eu tive uma oportunidade de ouro, de Cinderela, de mudar minha vida. Exatamente, porque aí você teve o encontro com o Chitãozinho no programa, o Chitãozinho Chororó, agradeceu eles. O Silvio Santos já percebeu que, caramba, essa menina, ela fotografa bem, ela fala bem, ela é comunicativa. Mas durante a entrevista do programa. Ele já foi... Tá o vídeo, inclusive, no meu canal no YouTube. Durante a entrevista, ele já vai comentando. Ele faz a abertura, a hora que ele me chama, ele fala assim, eu estive conversando agora... uma garota muito comunicativa. E se ela tiver paciência, ela tem um bom futuro em televisão. Que legal. É assim que ele abre o negócio. E no final de meia hora de gravação, ele ficou 20 minutos conversando comigo, me entrevistando sobre mim. Sim. Pra depois chamar o Chitãozinho Chororó, entregar o troféu, agradecer e... Tipo, ele queimou o tempo todo do quadro em cima disso. Porque ele realmente ficou interessado. O Silvio Santos, ele tinha realmente este... Eu lembro muito, e a tua história nesse ponto se parece muito com a descoberta da Eliana como apresentadora. Sim, exatamente. Não é? Que a Eliana cantava no grupo das meninas lá, era o Banana Split ou era o Patotinha? Eu acho que era Patotinha, era Patotinha, né? E ela vai participar do... Ou era Meia Soquete? Tinha o Meia Soquete também no meio dessa história. A Eliana. Eliana.
Patotinha. Tava ali eu lembro disso. No Qual é a Música? E ele começa... Ele fala com as meninas, mas quando ele vai falar com a Eliana, olha, chama o próximo bloco pra mim, só pra eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Faz a próxima chamada pra mim. Olha, já pensou em apresentar? E com você foi mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. Ele enxergou essa comunicadora que tinha ali, agora já não uma criança, mas Sim. uma adolescente. E aí, quando termina o programa, ele te faz a proposta? Então, quando termina o programa, encerra a gravação, né? Eu nem vejo mais Silvio Santos. Eu vou atrás dos Tonzinho. Olha a inocência. Você estava lá para agradecer ele. Eu era muito inocente. Muito inocente. Muito inocente. Porque eu nem me ligo de nada. Então, assim, o Silvio Santos, legal, mas eu quero os Tonzinho Chororó. E eu fui atrás deles. E fiquei uns 15, 20 minutos conversando com eles e tal. E aí, a hora que eles têm que ir embora, aí eu encontro minha mãe. O diretor já havia conversado com a minha mãe, porque o Silvio já havia conversado com o diretor. Certo. E aí minha mãe vem junto com o diretor conversar comigo, fala que o Silvio tem esse interesse, mas ao mesmo tempo o diretor ele já fala, olha, vamos esperar. Porque o Silvio tem dessas coisas. Às vezes ele pode se animar e depois ele fala, não era bem isso. E o Alberto ficou muito preocupado com o psicológico de uma criança. Né? Lógico. Só que eu estava tão envolvida com os Tonzinho Chororó e eu estava tão feliz de poder finalmente agradecê-los, né? E principalmente rede nacional para o Brasil inteiro saber as pessoas maravilhosas que eles são, que eu não dei bola. Isso foi numa sexta. Na segunda-feira o diretor liga pedindo para eu ir para São Paulo para assinar um contrato. Meu Deus. Então foi um negócio assim muito de ter que acontecer naquele momento. E aí a gente já vai para esse segundo capítulo da tua vida, que é a nossa próxima notícia. E é lógico que tem um antes disso, que eu quero entender. Silvio Santos aposta em uma menina para substituir Serginho Groisman. Fala, garota. Nova apresentadora do Programa Livre tem idade para estar na plateia. Exatamente. Eu era mais nova. Aí você já tinha 16 anos, não é? Então nós temos agora um espaço de 2 anos do convite do Silvio Santos, da assinatura do contrato, para assumir o Programa Livre. Nesses 2 anos, foi um período do quê? De preparação? De preparação. O Silvio... Porque assim, quando eu participo do Em Nome do Amor, eu tinha os dentes todos tortos. Os meus... Criança! Mas era pior. Era pior. Era. Os meus caninos vinham em cima dos meus centrais. Então eu tinha dente muito... E como eu disse, eu venho de uma família humilde. Tinha aparelho, na época era muito caro. Então a primeira coisa que o Silvio faz ele me manda para um ortodontista. Para cuidar dos dentes. Aí, paralelo a isso, teatro, etiqueta, curso de fotografia, fono... Tudo que podia pensar foi feito. Então, teve esse período de incubação. Eu estreio em 97. 96... Não, eu estreio em 99. 98... Sou contratada em 97. 98, o Silvio me chama para perguntar o que eu queria fazer no SBT. Não tinha a menor ideia. Aí, o que eu falei para ele? Falei, Silvio, o que eu sei fazer? Entrevista. O resto, eu aprendo. Então, eu não tenho muito o que escolher. Tá bom. Aí, eu nem lembro direito mais o que foi que conversou, porque, cara, estar na frente do Silvio Santos é um negócio meio de doido, né? Eu imagino. Algumas semanas depois, eu gravo um comercial das Velas da Felicidade do Baú, que foi o meu primeiro trabalho, né? Certo. E, a partir daí, eu começo a fazer pequenos testes. Então, na época, eu não lembro se chamava Sábado Animado ainda, mas eu lembro de uma vez ser chamada para ir no final de semana. Eles me colocam dentro do switcher, e de dentro do switcher eu vou chamando ao vivo os desenhos. Então, várias coisinhas dentro da emissora eu começo a fazer. Inclusive na área de jornalismo. Para daí, eu acho que ele estava analisando para ver onde eu iria encaixar. E, paralelo a isso, o tratamento ortodôntico. Nessa foto, a cara de menininha, eu estava usando um aparelho que, na época, foi trazido dos Estados Unidos, não tinha no Brasil. Hoje tem, que é um lingual. Em vez de ter os brackets na frente, os brackets eram todos colados por dentro. Porque não podia aparecer aparelho na televisão. Então, eu tive esse período aí de 1 ano e meio, sendo toda lapidada. O Silvio uma vez falou para mim, uma das maiores preocupações dele era assim. Ele sabia que a hora que meu nome viesse à tona, a imprensa inteira viria para cima de mim. Então, ele queria que eu tivesse preparada para saber conversar com esses jornalistas
Ele queria que eu tivesse preparada para eu saber me portar, saber me posicionar para foto e etc. O que realmente aconteceu. Porque quando vaza a notícia, eu dei entrevista para todas as revistas, jornais e jornalistas de celebridade. Assim, eles iam para Rio Claro para me entrevistar. Então, se eu não tivesse tido esse preparo, eu acho que teria sido muito mais... Eu caí em algumas pegadinhas ainda assim, mas teria sido muito mais difícil. Que tipo de pegadinha você caiu? Eu dei entrevista para uma jornalista da revista... acho que era Quem. E ela pergunta assim, Lu, o que você acha que vai... Como você acha que vai ser a sua estreia? A gente já tinha conversado bastante e tal. E aí eu olhei pra ela e falei, cara, eu tenho a mesma idade do pessoal da plateia, vai ser uma tremenda de uma bagunça. Porque eu vou pra lá pra me divertir. Certo. Então eu não vou querer posar de apresentadora, séria, não sei o quê, porque eu não sou, né? E aí a chamada da notícia era, Lu Barsotti disse que a estreia vai ser uma bagunça. Meu Deus. E aí a direção já te chama. Aí é o duplo sentido, né? O Silvio te chamou? Falou, Eu conversava Malu, com o Silvio 2 vezes por semana, né? O que você vai fazer de bagunça? Mas assim, o que ele me chamava? Ó, que nem nesse caso. Você viu? Eu vi, Silvio. Não foi isso que eu falei. Não importa. Então, você tem que tomar cuidado que qualquer coisa que você fale, as pessoas elas vão montar a coxa de retalhos no que interessa para elas. Sim. Cuidado com as palavras que você fala. Então, assim, aí foi onde aí até então eu não tinha me ligado. Depois que eu me liguei, eu falei, cara, bagunça. Bagunça de desorganização. Aí eu fui tendo que, assim, viver e aprender a criar uma malícia que eu fui criar depois que eu saí do SBT. Na época não se falava do media training, não tinha esse negócio que hoje eu recebo convidados aqui que eu sei que eles estão treinados para responder aquilo. E eu gosto quando eu pego um convidado desse que eu mando uma pergunta totalmente que sai do media training dele para ver como é que ele vai... E já teve gente que ficou, não, mas como assim? Peraí, deixa eu pensar. Tudo. Nessa época não se falava nisso, não tinha um media training. Não... até tinha um certo preparo, mas eram para estrelas, né? Sim. E o Silvio, ele meio que tentou fazer isso comigo, né? Então, assim, na época, a diretora de comunicação da emissora era a Ana Tereza, um amor de pessoa. Então, vira e mexe também, pelo menos uma vez por semana, tava eu na sala da Ana T lá, conversando com ela para ela me dar dicas, Mas chegou um ponto que o próprio SBT, ele não deixou mais chegar em mim. Porque eu era muito espontânea. E o próprio Silvio não queria tirar a espontaneidade. Certo. Então, qual que foi a saída, eu acho, que eles encontraram? Já que ela não tem malícia, e a gente não quer tirar a espontaneidade dela, não vamos deixar mais ela dar entrevista. E aí, nem nos programas da casa eu participei. O único programa que eu participei foi o Programa Livre com a Babi. Que foi o único que eu tive autorização. Porque dentro dos programas da casa, tinha que ter autorização pra eu ir. Quando surgiu essa ideia... Quando surgiu essa notícia, eu lembro que pegou muita gente realmente de surpresa, que as pessoas queriam saber quem é a Lu Barsotti, como que o Silvio coloca uma criança para apresentar um programa. Isso que eu coloco na notícia era uma apresentadora que tinha idade para estar na plateia. Exato. E era realmente isso. Fato. Era isso. Fato. Não é? Você tinha 16 anos, e você estava substituindo um cara que estava saindo do SBT naquele momento já com status de grande estrela. Sim, não é? Mas aí que tá a sacada. Quando eu vou fazer esse trabalho, os meus pais, por mais que não entendessem nada de cidade grande, muito menos de meio artístico, eles tinham uma sensibilidade e sabedoria de vida muito importante. Eu não estava substituindo o Serginho Groisman. Serginho Groisman era insubstituível. Tá. Eu estava ali para eu dar a minha cara, eu, a Lu, como apresentadora. E meus pais conversaram muito comigo, porque eu fiquei muito insegura. Porque não teve treinamento, não teve teste, não teve piloto, não teve nada. Então, assim, era fazer. Era ao vivo o programa? Ao vivo, eu estreio ao vivo. Ainda mais gente, isso tinha tantas formas de dar errado, não é? Tinha tudo para dar errado. Foi uma fórmula realmente para dar errado. Se pensar friamente... Ou foi um excelente teste, Sim. porque é um tira-teima. Ou dá ou não dá, né? Então, como eu entrei muito com essa cabeça de eu não estou substituindo o Serginho, o que era a minha cabeça? Porque eu era fã de Serginho. Quando eu entro no SBT, pelo menos 3 vezes por semana eu ia assistir no estúdio. Serginho. Sempre fui fã. Então,
eu via bastidores, eu via como funcionava. Eu dei, cara, de novo, Deus, universo, né? De ser o Programa Livre. Porque eu já tinha frequentado pelo menos uns 6 meses os bastidores. Então, quando é para eu apresentar, ok. Eu já tinha noção de movimento. Minha cabeça era o quê? São jovens. Se eu chegar ali, Serginho Groisman, ninguém vai me respeitar. Se eu chegar ali dando uma de adulta, madura, ninguém vai me respeitar. Agora, se eu faço parte da galera, a galera me acolhe. Então, antes da minha estreia, o que eu fiz? Eu peço autorização e 20 minutos antes do programa ir ao ar, eu vou pro estúdio. Aí a plateia tá entrando, eu tô lá sentada. No meio da plateia, no meio deles, ali o som deles. Quem é essa daí? Ninguém entendendo nada, eu tava lá. Aí colocaram todo mundo pra dentro, a hora que colocou todo mundo pra dentro, o Toninho me deu o microfone, e aí eu me apresento, explico a situação, e aí eu falo, gente, ou vocês vão me derrubar ou vocês vão me levantar. Mas nós estamos juntos. E aí o que acontece? O pessoal me acolhe. E a hora que o pessoal me acolhe, eles me ajudam a fazer o Programa Livre. E ali, o que eu percebo? Esse é o caminho. Então, todo programa que eu ia fazer, eu entrava antes, ficava na plateia, conversava com todo mundo, a gente já ia se aquecendo. Quando entrava... Você já era amiga da galera ali, já... O papo fluía. O papo fluía. Então, assim, falei muita bobagem. O último programa que eu faço foi dia 1º de dezembro. E os convidados eram o Dr. José Bento, era a Gorete Milagres e uma moça que era portadora do vírus HIV. Ela já vivia com o vírus há muitos anos. Pensando nos anos 90, isso era um negócio uau, né? E a Gorete, ela foi com umas camisinhas presas numa xuxinha. Primeiro que eu olhava pra cara dela, eu não via a Gorete. Eu via a Filó. Tá. E segundo que eu não tinha nem ideia direito do que era a camisinha. Então, chega uma hora que a gente tá conversando e eu vou fazer uma brincadeira. Falo, que legal isso aqui da Filó. Tá com a camisinha na cabeça. É só, qualquer coisa, na hora H, é só tirar e usar. Pô, tremenda bobagem. Sim. Entendeu? Então, assim, eu dei muitos furos. Mas, eu acho que era tão verdadeiro... que, graças a Deus, eu nunca tive uma nota falando, nossa, essa menina é uma topeira. Porque, ao mesmo tempo que eu dava uns furos como esses, ao entrevistar os artistas, eu também colocava umas perguntas jornalísticas no meio que elevava o nível do negócio, que eu acho que equilibrava. Tá. Então, nesse ponto, eu fui muito protegida. Eu acho que a mídia também soube entender que é uma menina apresentando como uma menina. Sabe? Porque não tem coisa pior também... do que a menina se portar como uma mulher, que é muito mais... Você vê que aquilo é artificial e não é... Ali era totalmente... Cabe totalmente essa menina neste local, falando com a galera na linguagem da galera. Então, eu acho que a mídia também te acolheu um pouco, te abraçou. Com certeza. E uma vez conversando com o Silvio, ele falou pra mim que o segredo da longevidade da carreira dele era que ele não tratava... o público como bobo. Então, óbvio, a hora que ele estava apresentando o programa, tinha a técnica de apresentação. Mas ele era verdadeiro com a plateia dele e era verdadeiro com o público dele. Sim. Então, isso foi uma coisa que eu guardei para mim. E eu sempre fui muito verdadeira. Não quis ser mais do que eu era. Eu só quis ser eu. E eu acho que, seguindo esse conselho do Silvio nessa verdade, eu acho que todo mundo conseguiu olhar, entender e falar assim, cara, é despretensiosa. Eu acho que, na verdade, o pessoal ficou com dó. Falou, o Silvio catou essa menina lá do interior, jogou ela aos lobos. Não vamos ser lobo junto. Né? Vamos ajudar. Mas o Ibope respondeu. Então, eu apresentava o programa todas as quartas. Eu tinha picos de audiência em primeiro lugar. Ou eu estava muito empatadinho com a Globo, ou eu estava em primeiro lugar. Nessa época, o Programa Livre era um rodízio de apresentadores, né? É. Porque, a princípio, a ideia era testar quem ficaria, né? Aí o Silvio colocou medalhões da casa, jogou adolescente ali no meio e foi fazendo esse rodízio. E, no final, não ficou ninguém. Porque é aquela coisa, você vai colocar 5 pessoas competindo por um programa? E 5 pessoas com perfis totalmente diferentes uma da outra.
Então, na realidade, era isso. Eram 5 programas diferentes por semana. Totalmente, porque o Ney, a segunda-feira, por mais que ele tentasse ser mais garotão e tal... Era o Ney Gonçalves Ney Dias, Gonçalves né? Dias, É um gente, jornalista desculpa, sério. Não tem como. Já era um Já senhor. era um senhor. Já era um senhor. Ele tinha que descer o nível intelectual dele muito. E, gente, não é chamando ninguém de burro, mas é que assim, como ele fazia um programa jornalístico, ele tinha que falar coisas muito mais complexas. Ali, ele precisava descer para ele se comunicar com os adolescentes, porque o adolescente tem um nível de maturidade. E isso foi para Cristina, para Márcia Goldsmith e foi para Otávio Mesquita. É que o Otávio ainda tinha uma pegada mais de humor, porque De ele moleque, é mais... né? Ele é até hoje, né? Ele é... Pra mim... Eu não tive que fazer nenhum esforço, porque era uma menina de 16 anos falando para o público de 16 anos. Então, como eu não tive a pretensão de querer dar uma de Hebe Camargo, cara, conectou muito. Ô, Lu, e como que era fora fora das câmeras, fora do programa? Porque, assim, nessa época você devia estudar ainda. Sim. Né? E, de repente, você é a menina mais famosa da cidade, da escola. Você... Olha, foi pesado. Foi pesado, foi difícil. Foram os melhores anos e os piores anos da minha vida. Porque, assim, eu não me mudo para São Paulo. Até porque eu não tinha um salário que me permitisse fazer isso. Então, eu acordava às 6 horas da manhã, ia para a escola, meio-dia o carro da SBT me pegava na porta da escola para me trazer para São Paulo. Isso ainda em Rio Claro, você morando em Rio Claro. Morando em Rio Claro. Eu morei em Rio Claro, meu contrato inteirinho com a SBT. Então, eu fazia esse bate-volta todos os dias, apresentando ou não apresentando. E aí, o que começa a acontecer? Eu nunca fui uma pessoa muito fácil. Porque, cara, eu sou aquariana, eu sou espontânea. Depois eu fui descobrir agora, já adulta, que eu tenho TDAH. Então, eu sou muito diferentona. Então, na escola, eu sempre tive as pessoas que gostaram muito de mim. Eu sempre tive as pessoas que não me entendiam e não gostavam de mim. Quando eu entro na TV, ninguém se permite mais me conhecer. E eu me fecho no meu grupinho, na minha classe, os meus amigos. E eu viro a arrogante, eu viro a metida. E aí, mesmo eu sendo menor de idade, metade da cidade já tinha saído comigo. Então, eu começo a ser caluniada. Todo mundo falava que... todo garoto da cidade falava, eu já peguei a Lu. Já peguei a Lu. Já peguei a Lu. E a Lu não tinha nem namorado ainda. Então, assim, foi uma coisa que acabou sendo muito pesado isso. Porque eu não tinha muito... De novo, eu não tinha malícia, eu não tinha maldade. E aí, aquela coisa, quanto mais você se fecha, pior fica. E chega um ponto em que eu tô num grupinho ali, que dentro da minha sala, metade da minha sala já não fala mais comigo também. Nossa. Porque de quarta-feira eu não assistia aula, porque eu tinha que estar muito cedo. Aí, se tinha a prova na quarta-feira, eu fazia a prova ou na terça na sala do diretor, ou na quinta na sala do diretor. Mas aí as pessoas olhavam e falavam assim, por que ela tá podendo fazer a prova? Mas ninguém olhava que eu tava na sala do diretor, com o diretor e a vice-diretora olhando pra minha cara, e eu ali não tinha chance de colar, não tinha de fazer quem nada, colar. né? Então, tipo, se vira. Ninguém olhava que a minha lição de casa era feita dentro de um carro. Sabe, os meus estudos eram feitos dentro do carro. Eu tinha que me virar nos 30 para fazer as coisas. As pessoas julgaram muito. Então, isso para mim foi muito difícil. Os olhares atravessados, as fofocas. O meu marido, quando eu conheço ele e uma semana depois eu saio do SBT. E alguns meses depois a gente conversando, ele fala para mim, ele falou assim, Lu, eu já havia conhecido você sem você nem sonhar comigo. Porque eu fui em tal barzinho assim assado, você estava lá com os amigos, e a menina que eu tava saindo falou, tá vendo aquela menina lá? É a apresentadora do SBT. A arrogante já deu pra metade da cidade. Nossa, poxa. Então, assim, é muito triste. É complicado porque já é uma fase que, naturalmente, é a fase da rivalidade, é a fase da competição, é a fase... E eu já era esquisita. Se eu abrir meu álbum da minha adolescência, eu era muito esquisita, eu era muito alternativa, sabe? Então, assim, tinha tudo ali pra ser o patinho feio, pra ser, sabe? Então, assim... E o mais difícil era assim, eu me preocupava tanto, porque os meus pais ficavam muito em mim, não vai deixar subir a cabeça. Tanto é que, assim, eu continuei morando no mesmo bairro. Então, eu saí da periferia, continuei morando na periferia, e a minha mãe tá lá até hoje, porque minha mãe não quis sair, porque... E ali as pessoas me viram crescer. Então, onde que eu tinha o meu aconchego? No meu quarteirão do meu bairro, com os meus vizinhos, e na escola, na minha classe, com o meu grupinho de pessoas.
Mas foi uma coisa muito... Realmente eu não conseguia entender. Eu imagino o quanto foi complicado, porque realmente já é uma fase complicada sem ser uma estrela. O adolescente já atrai a inveja sem ter o porquê. E aí você saindo nessas revistas de adolescente... Sendo capa de revista. Com pôster Meu Deus. Nossa, aí... Não. Foi difícil. Passando a fase do programa livre, você falou que ficou até aquele ano, terminou o ano, ninguém ficou apresentando o programa. Ninguém ficou apresentando. Só que aí você já emenda num outro projeto. Sim. Que é o Fantasia. Vamos lá, próxima notícia. Próxima notícia fala do Fantasia e também, mais uma vez, dividindo Cristina Rocha e Márcia Goldschmidt dividem Fantasia com Novata. Lu Barzotti está no time de apresentadores da atração, que ainda tem Ney Gonçalves Dias e Otávio Mesquita. É a mesma equipe que vai para a Fantasia? O Ney, ele não continua. E aí o Celso Portiolli entra no lugar do Ney. O Celso Portiolli, mas o restante é a turma do Programa Livre, mais o Celso Portiolli, que também na época era uma aposta. Também era uma aposta. Também era uma aposta. Ele estava começando, sim. Ele ainda estava na fase que ainda o SBT não sabia o que ia fazer com ele. Não sabia, exato. E aí o Silvio colocava ele para fazer alguma coisa, daqui a pouco tirava e... Exatamente, ele passou por essa dança de cadeiras também, entrou na loucura de horários do SBT, que sempre foi essa loucura. Exato. Não é? E você, como é que era a convivência com a Cristina e com a Márcia? Era um clima professoral que você tinha com elas ou não? Então, desde o primeiro momento, eu fui muito acolhida. Pelas duas? Por todo mundo. Por todo mundo? Por todo mundo. Pelo Ney, pelo Otávio, Mas, óbvio, eu não tinha um olhar de televisão, de bastidores, nem de nada disso. Então, na minha frente, todo mundo era maravilhoso comigo, todo mundo me tratava muito bem, todo mundo super amigável. Então, todo mundo... Eu saí do SBT achando todo mundo lindo, maravilhoso e best friends. Certo. Então, isso eu dei muita sorte. Ninguém me torceu o nariz, ninguém me virou a cara... ninguém tentou me colocar numa situação de constrangimento. E quando a gente vai pro Fantasia, foi diferente, porque ali era um game show que ninguém tinha experiência de apresentação. Mas ele já tinha feito muito sucesso na primeira versão. Certo. Depois com a Carla Pérez. Então, assim, ou a gente fazia no mesmo nível ou fazia melhor. Vocês pegaram meio que a terceira temporada do Fantasia, Terceira temporada, não é? exato. E ali acontece uma união muito legal da gente se ajudando para aprender as brincadeiras, para aprender as regras, até para ver, essa brincadeira aqui eu não me dou tão bem, não, essa aqui eu gosto de fazer. E aí, a conversar com o diretor, não põe essa brincadeira aqui para mim, não, bota pra Cristina, põe pra Márcia, põe pra Lu, põe pra... Então, assim, era muito bom passar 5 horas com essas pessoas. Por um outro lado, tirando a parte profissional, tem a parte pessoal. Que, cara... Você poder conviver com essas pessoas e ter a história de vida delas, que eu sempre fui foquinha, né? Então, sempre tava perguntando, queria entender de onde veio, pra onde vai, como é que se mantém, como é que não se mantém, como é que é pra você, e o filho, e bababá, e bababá. E todo mundo sempre muito solícito, preocupado em dar dicas, em explicar. Então, assim, eu fui muito abençoada. Eu fui muito abençoada. Agora, óbvio, parte de bastidores, aí eu já não sei. Ô, Lu, a diferença desse projeto do Fantasia para o Programa Livre é que, assim, no Programa Livre você tinha o seu dia. Isso. Você apresentava ali o seu dia. No Fantasia, vocês estão todos ao mesmo tempo, no mesmo dia. Tinha disputa ou a vaidade pelo tempo de tela? Na verdade, tinha para ficar menos tempo na tela. Menos porque tempo? Assim, o contrário? Quando a gente estreia, é muito interessante, né? Porque nesses 7 meses que o programa ficou no ar, né? Quando a gente estreia, era dividido milimetricamente. Então, os 5 estavam lá e todos tinham exatamente o mesmo tempo de tela. Só que o que isso fazia? A pessoa que fez a abertura, ela tinha que voltar, ficar no camarim esperando até 7 horas da noite para ir lá fazer o encerramento. Tá. A pessoa que ia fazer o último bloco, ela tinha que chegar no começo junto com todo mundo para fazer a abertura do Fantasia, passava a tarde inteira. Né? Nessa época o programa tinha quanto tempo? Eram 5 horas. A gente começava às 2 horas da tarde e até 7 horas da noite. Meu Deus.
E, liderando a audiência, picos e picos em primeiro lugar, assim, coisa de meia hora, 40 minutos em primeiro lugar. O programa tá indo muito bem. Só que ficava ocioso nos bastidores. Aí, começou a ter um movimento do quê? Por que a gente não divide e aí dá folga? E aí, eu e o Celso, a gente era fixo. O Silvio não deixou a gente fazer rodízio. Mas a Cristina, a Márcia e o Otávio puderam fazer rodízio. Então, eu e o Celso era fixo. E aí, sempre ia tendo rodízio dos outros apresentadores. Então, eu e o Celso sempre estávamos lá. E os outros... Isso possibilitava o quê? Que esses outros apresentadores pudessem cumprir outros compromissos profissionais. Pudessem estar com suas famílias. E isso vai caminhando. Aí, primeiro, o Otávio sai, porque ele vai para a Rede TV. Depois, a Márcia Goldsmith pede para sair. Depois, a Cristina Rocha sai. E aí, sobra eu e o Celso. E aí, o Silvio cancela a fantasia. Porque o Silvio também tinha esse negócio de... Com a mesma empolgação que ele coloca do ar, ele tira. Né? Programa em primeiro lugar de audiência. Mas era um programa muito caro. E, na época, não existia o que existe hoje de você colocar lá oferecimento da marca da amarelinha. Né? Da marca Essa brincadeira é um patrocínio... É o patrocínio do sabão pompom. Não tinha. E se tivesse... E o diretor, ele conversava muito com a parte comercial e pedia muito pro Silvio pra ele autorizar isso. O Silvio não autorizava. Porque se tivesse... tinha morrido de ganhar dinheiro. Tinha. Mas... Você vê reality show hoje, as provas são temáticas pelo patrocínio. Exato. Não é? Exato. A prova de resistência é do Mercado Pago. A prova mas não tinha essa cultura. O Fantasia estreia com 0800, que o SBT morreu de ganhar dinheiro. Então, assim, pagava o Fantasia o custo 10 vezes. Vai para Carla Pérez só com 1 horinha. Então, o custo não era muito alto. E depois, quando vem pra gente, era carta. Que a pessoa mandava, ou carta ou e-mail, e a gente ligava. Ou seja, ele virou custo. Porque a gente ligava pra pessoa. E ficava ali, a pessoa esperando meia hora, 40 minutos, até se chamar a ligação pra brincar. E aí, você não tinha esses patrocinados. E a hora que você não coloca esses patrocinados, você depende dos anúncios nos intervalos. E aí, você olha e fala assim, poxa, pensando num programa de 5 horas como um todo, que marca que se encaixa ali? Não tem. Sim. Mas se você pensa nele fracionado... Por blocos, por exemplo, Por brincadeiras. Fácil. As brincadeiras com criança, cara, era talco, era fralda. A gente tinha brincadeira de trocar fralda. Imagina ter É uma máquina verdade, de fralda. porque o Fantasia, nessa época, não era só a brincadeira com as meninas do balé. O Silvio resgatou as brincadeiras do Domingo no Parque. É verdade. Tinha corrida de bebê, não tinha? Tinha brincadeira no cadeirão, tinha... Então, assim, imagina, dá pra colocar patrocínio em cada um dos jogos. Mas aí foi uma coisa que escapou. Uma decisão comercial que... escapou. E era um outro tempo da TV também, era diferente. É outra coisa, era outra visão. Isso que eu falo, não tinha esse hábito de. Então, eu acho que é uma coisa que se o Silvio tivesse feito na época, ele teria inovado muito. Com certeza. Ele seria o primeiro a fazer. Com certeza. E com as meninas, não tinha problema de ego e de vaidade com a Cristina e com a Márcia? Porque assim, a Cristina é um amor de pessoa, tá? A Márcia já é conhecida por ter uma personalidade muito forte. Essa personalidade da Márcia eu fui conhecer depois que eu saí do SBT. Olha, é por isso que eu tô te falando. Eu não sei bastidor. Certo. Eu era muito bobinha. Mas dentro do camarim, eram as 3 superpoderosas. A gente chegava, se encontrava na praça de alimentação. As 3 superpoderosas. Eu nunca notei entre as duas algum tipo de rusga. Depois, eu fui ver notícia que até eu briguei com a Márcia sem saber que eu tinha brigado com a Márcia. Então, assim, bastidor eu não sei. Mas ali, Otávio com Celso, eu nunca pesquei nada. Sempre vi os dois se dando super bem. Certo. Então, assim, nós 5, a gente sempre se deu super bem. Agora, eu não sei se depois, por trás, tinha um falando no ouvido do diretor, tinha outro falando com o Silvio Santos, tinha outro falando sei lá o quê. Isso eu já não sei. Mas na convivência ali, a gente convivia muito bem. Muito, muito, muito mesmo. A briga sua com a Márcia, que você falou que saiu na imprensa, que teve até notícia falando disso, que você nunca soube. O que a notícia falava? Que foi alguma coisa de rusga de bastidor entre nós duas. Entendeu? E aí eu fui focalizando, veio até me buscar pra fazer uma matéria, né? Falando da minha passagem no SBT e tal, não sei o quê. E eu fui perguntada sobre isso, né?
Então, assim, o que aconteceu? Não teve briga, não teve nada. O que aconteceu? Primeiro, sai o Otávio do SBT. Depois, sai Cristina Rocha. Depois, sai Márcia Goldsmith. Sai Lu Barsotti, a Cristina fica lá muitos anos. E depois, sai Cristina Rocha. Conforme essas pessoas foram saindo, eu não falei com mais ninguém. Por isso que eu falo pra você. Porque era um relacionamento estritamente comercial e profissional, não é? Que na época, pra mim, não. Na época, pra mim, era amizade. Porque essas pessoas me tratavam muito bem. Eu me sentia muito acolhida, eu me sentia muito próxima. Eu ainda não tinha maturidade pra separar. Até a questão, por exemplo, o Otávio Mesquita, ele me deu um apelido, ele me chamava de Minhoquinha. Então ele me via o Minhoquinha. E realmente, 1,70 e tralalá, branquela, cabelo vermelho, magrela. Mano, era um bigato, né? Ele foi muito bonzinho com a Minhoquinha. Eu tinha o telefone pessoal dessas pessoas. A gente se falava muito. Então, na minha cabeça, tem algum nível de relação de amizade. Óbvio, não é um amigo íntimo porque não frequenta a casa, mas existe uma relação de amizade. Conforme essas pessoas vão saindo da emissora, enquanto eu estou no SBT, existe um contato. A hora que eu saio do SBT... Perde-se todo mundo. Perdeu todo mundo. Isso não foi só entre eles e eu. Foi entre eles e eles. Sim. E depois, na hora que a gente vê na televisão, todo mundo é super amigo. E aí, depois que eu fui entender que é assim que funciona. É. Então, assim... a cabeça de adulto olhando pra trás... Eu não tenho um A para falar dessas pessoas. Eles são extremamente profissionais. Extremamente simpáticos. Eu nunca vi Márcia ou Cristina destratar nenhum produtor, camareira, diretor, ninguém, nenhuma garota fantasia. Eu nunca presenciei. Mulheres extremamente educadas, extremamente simpáticas. No Programa Livre, eu presenciei situações porque, assim, a gente terminava o programa... Saía pro camarim acho que eram 200 estudantes, não lembro exatamente o número. Aquela molecada toda tinha que ir pros ônibus. Eu presenciei Cristina tirando foto, dando autógrafo, Márcia tirando foto, dando autógrafo. Eu presenciei. Então, quando eu ouço essas histórias assim, mas a Márcia é muito difícil, não sei o que, a Cristina... Eu olho e falo, cara, só se depois virou. Ou a gente não gosta de todo mundo, né? E não é todo mundo também... Não é todo lugar que é igual a todo lugar, não é? Exato. Tem gente que numa empresa é um amor, na outra é o cão. Às vezes, sim. As pessoas falam, você trabalha com fulano? Nossa, é um amor, né? Não, só se fosse na tua época. Agora, as pessoas também têm problema. E é uma coisa que eu acho muito triste o artista, ele tem que entender que o diretor tem problema, dor de barriga, fica doente, ou mulher, ou filho, ou sei lá o quê. Que os produtores têm problemas, né? Mas essas pessoas de bastidores, elas não têm que entender que o artista também tem problema. Então, depois eu fui descobrir que eu tinha endometriose. Na época, era só cólica forte. Meu período menstrual, quando eu tinha que trabalhar, eu chegava no SBT, eu ia direto para o ambulatório para tomar injeção na veia, para segurar a dor, para eu trabalhar. Eu não podia... tá com cara de bumbum, eu não podia tá nada. Porque senão eu tava destratando a minha produção, eu tava destratando o meu produtor. Sim. Agora, e se eu me desse ao direito de ficar com cara de bumbum, porque eu tava com uma dor danada, que eu precisei tomar injeção pra segurar a dor, e ficar com cara de bumbum nos bastidores e depois só vestir a personagem pra ir apresentar o programa e sorrir? Eu seria uma pessoa... nojenta, metida besta. Então, assim, até onde essas pessoas são tão difíceis? Ou será que não eram fases que essas pessoas tinham problemas? Claro. A gente não tem como saber. O que eu sei da minha convivência, eu não tenho uma vírgula para falar de nenhum deles. Só elogios. Que bom. Vamos prosseguir aqui com uma próxima notícia? Acho que agora sim, exatamente. Ai. Lu Barsotti no SBT, de queridinha do patrão, a demitida sem explicação. Carreira meteórica, foi mesmo, né? Foi um meteoro. O que fez o sonho da apresentadora ter tido um fim depois de um início tão promissor? Foi quanto... No SBT, além de fantasia, além de programa livre, você fez o Pequenos Brilhantes também. Fora isso, eu fiquei mais de um ano no ar com um quadro de entrevistas no SBT Notícias. Também no jornalismo. No jornalismo. E fora isso, eu fazia outros trabalhos
pontuais internos à emissora. O Teleton eu apresentei todos, enquanto eu estava lá. E eu também cheguei a representar o SBT quando tinha algum tipo de congresso, de comunicação. O SBT montava um estúdio e tal, e eu sempre estava lá representando a emissora, também fazendo trabalhos. Eu fui mandada embora do SBT 2 vezes. Esse período, quando a gente fala essa carreira meteórica, foram quantos anos de SBT? De rede nacional, de SBT foram 5 anos. 5 anos. Então, você saiu do SBT com 21, 22 anos. Eu saí do SBT com 19. Eu entro com... você entra com 14, exatamente. Saiu com 19. Gente, foi muito meteórico mesmo. Muito, foi muito intenso. Foi muito intenso. Você falou que foi demitida 2 vezes. 2 vezes. A primeira eu sou demitida em 2000. Final de 2000. O nosso diretor artístico de programação falece. E aí entra uma outra pessoa no lugar, muda toda a equipe e de novo. Eu não aprendi, ninguém me ensinou nada de bastidor. O Silvio me ensinou tantas coisas de frente de câmera, ele podia ter me ensinado coisas de bastidor. Ninguém me ensinou nada de bastidor. Então, eu não sabia que tinha essa política por detrás. Troca todo mundo. Quando ele troca essas pessoas tal, primeiro ato dele como diretor de programação e diretor artístico é me mandar embora. Poxa. Dezembro de 2000 eu fui mandada embora a primeira vez. Não volta mais. Aí eu ligo para um diretor que era uma das minhas pontes com o Silvio lá dentro e falo, tá sabendo que fui demitida? Ele falou, não. Eu fui, então. Fui demitida, assim. E aí? Porque na minha cabeça eu ia aposentar dentro do SBT. Lógico. Porque o que eu aprendi? Trabalhe corretamente, entregue resultado, o seu emprego está garantido. Porque foi assim que meu pai passou 40 anos dentro da mesma empresa. Então, era o que eu fazia dentro do SBT. Resultado era audiência, trabalhar corretamente, técnica e respeitar meu ambiente de trabalho. Ok. Eu gosto de todo mundo gosta de mim. Todo mundo gosta de mim. Tá legal. Né? Tá legal, a audiência tá dando. Beleza. Não tinha que me preocupar. Tá, passa o Natal, passa Ano Novo, e em janeiro me telefona esse diretor e fala, Lu, consegui conversar com o Silvio e tal. Fica sossegada, você vai voltar. E aí, no final, a pessoa acaba sendo demitida. Eu volto, a pessoa é demitida em seguida. Porque ela deu muita bola fora, mexeu com muita coisa que o Silvio não queria que mexesse e tal. E aí é onde eu vou para fazer o Pequenos Brilhantes. Aí eu fico 6 meses trabalhando com Pequenos Brilhantes. O programa é divulgado para estreia. A gente tinha 6 meses de programa, tudo gravadinho, tudo bonitinho. Porque enquanto não mandavam parar, a gente estava ali gravando. Né? O Wilton Franco era o diretor. Aí até que chega um ponto que fala, não, agora já tem 6 meses de programa, espera. Vai ser por temporada. Então tá. Agora vamos esperar o próximo projeto. Aí eu vou gravar um piloto, que quando eu participo do Fofocalizando, eles mostram um piloto. Que é de um programa chamado Rainha por um Dia. E aí eu gravo esse piloto, depois ninguém fala mais nada. Mas depois no Fofocalizando, assistindo o piloto, eu entendi o porquê que eu não fiquei com o programa. Me tacaram um terno. Cara, era uma menina com cara de criança, com um terno. Não tinha como. Era aquele lance de vamos transformar essa menina numa mulher. Porque o diretor, exato, queria colocar... Porque como o Silvio apresentou, eles queriam um Silvio de saia. Me colocaram um taieiro, um negócio... e com a cara de criança. Nossa. Muito ruim. E aí eu fico ali, faz piloto disso, aí eu cheguei a fazer um piloto de uma outra coisa no jornalismo, faz piloto daquilo, não sei o quê. E aí é onde chega no começo do ano de 2002, eu sou demitida de novo. Só que nessa segunda vez foi interessante, porque eu sou chamada para uma reunião no SBT. Uma semana antes, o Silvio tinha mandado entregar um presente para mim em casa, pelo meu aniversário. A hora que eu chego no SBT, eu encontro alguns artistas da casa super animados, falando, Lu, você tá sabendo já o quê? O Silvio vai voltar com o Gol Show e você é uma das pessoas cotadas para apresentar. E fui parabenizada por pessoas próximas ao Silvio. Aí eu vou para a sala de reunião e na sala de reunião, muito obrigada, seus serviços não são mais necessários. Mas quem te falou isso foi o Silvio ou não? Não, o Silvio não estava no Brasil, o Silvio estava viajando. Foi uma diretora que... Você não teve contato com o Silvio? Que foi a mensageira. Não. E aí depois disso, eu tento contato com o Silvio, eu não consigo.
Volto na emissora para fazer o piloto de um programa que depois ficou conhecido como Jornal de Saia. Tá. Só que daí é divulgado que eu gravei esse piloto com uma outra pessoa. E aí eu sou chamada na emissora e eu tomo um esculacho. Eu não encontrei mais com o Silvio, lembrando, não encontrei mais com o Silvio. Tomo um esculacho de um diretor próximo a ele, que eu tinha divulgado para a imprensa, que eu estava desesperada, que não sei o que, tal. Eu pensei comigo, putz, eu nunca tive assessora de imprensa, vocês nunca me deixaram ter empresário, como que eu vou sair noticiando, né? Beleza. E aí, um tempo depois, eu fico sabendo através de produtores amigos meus da emissora que estava rolando um papo lá dentro, que eu havia pedido demissão do SBT porque eu não era valorizada. Meu Deus. Eles aí, reverteram uma história. Exato. E aí isso, com certeza, rolando esse papo, que meio que foi a justificativa que deram pro próprio Silvio. Exato. Aí me bate desespero. Aí eu corro pro Jassa. Jassa, tá acontecendo isso. Lu, deixa o Silvio voltar. Quando o Silvio voltar, eu falo com ele. Ok. O Silvio volta, o Jassa fala com o Silvio. E qual que era a história que o Silvio estava sabendo? Essa aqui? Não, eu apostei nela e ela não deu valor. Mas essa eu ficaria. Não é? Pô, você contrata uma menina do interior, você põe aparelho nos dentes dela, você investe nela de aula de etiqueta, você dá pra ela uma vida e um preparo que ela nunca teria acesso, jamais. Põe ela no mapa nacional e aí ela acha que ela não tá sendo valorizada? Todo mundo, qualquer ser humano, ele tem um ego. Qualquer ser humano, ele espera o mínimo de gratidão e de respeito. Claro. E eu saí com uma ingrata. E essa foi envenenar o homem do baú. E você nunca conseguiu explicar essa história para o Silvio? O Jassa organizou um encontro meu com o Silvio. Quando eu encontro com o Silvio no Jassa, o Silvio olha pra minha cara e fala, quem é você? Meu Deus! Isso deve ter entrado como uma facada no teu coração, não Depois é? de muita análise, eu entendi. Ele estava extremamente magoado. Só que a hora que ele fez isso, eu olhei pra cara dele e falei, Silvio, eu sou a Lu. Porque na minha cabeça, eu posso não ter ficado 5 anos no ar. Sim. Mas eu fiquei 5 anos em contato com o Silvio, no mínimo uma vez por semana. No mínimo uma vez por semana. Eu chamava ele de tio. Eu travei. Eu imagino. E aí ele olhou pra minha cara, eu fiquei parado olhando pra cara dele, o Jassa do lado, tipo, fala, né? É a tua oportunidade. E aí eu começo a me emocionar, aí o Silvio só olha pra mim e fala, vai pra outra emissora que eu te trago de volta. Dá as costas e sai andando. Meu Deus. E eu continuo parada, assim, olhando. Aí o Jassa foi maravilhoso, a esposa do Jassa foi maravilhosa. Daí eles me recolhem, o Jassa vai trabalhar, fazer as coisas com o Silvio lá. Você deve ter aí eles desaguado em chorar. Mas eu não conseguia nem respirar. Eu imagino. Aí eu fiquei lá, acho que a tarde inteira depois, porque eu não conseguia me recuperar pra eu pegar o carro pra eu ir embora. E aí, a partir dali, eu começo uma luta pra tentar ir pra outra emissora de TV. Porque o Silvio falou pra mim que se eu fosse pra outra emissora, ele me trazia de volta. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. Por que a Lu não foi para outra emissora? Porque você já saiu do SBT, você já tinha um status de apresentadora, de jovem promessa. Não era mais uma promessa, você já era uma realidade. Já era uma realidade, mas eu não... De novo, bastidores. Eu não tinha um empresário me trabalhando nos bastidores, porque o meu empresário era o Silvio. Por isso que eu achei que eu fosse ficar no SBT até morrer. Claro. Eu não tinha assessoria de imprensa, porque a minha assessoria de imprensa era assessoria do SBT. A hora que eu saio do SBT... E lembrando, eu morei o tempo inteiro em Rio Claro. A hora que eu saio do SBT... E aí? Como que as pessoas chegam em mim? Como que eu chego nas pessoas? Principalmente depois em que é fechada a torneira e eu não posso mais dar entrevista para nenhum veículo de comunicação. Eu fiquei blindada. Então, assim, como que eu chego? Como que eu vou lá e falo, estou à disposição? Eu não tinha esse caminho. Aí eu começo a tentar construir esse caminho através de produtores e diretores que trabalharam comigo junto no SBT, gostavam muito de mim, acreditavam em mim. E aí eles começam a tentar organizar essas reuniões dentro com os responsáveis para fazer um piloto, fazer um teste, fazer qualquer coisa. Só que as mesmas pessoas envolvidas, isso eu não sabia na época, mas as mesmas pessoas envolvidas na minha demissão do SBT, que inventaram toda essa história, foram as mesmas pessoas envolvidas para fechar as portas para mim depois.
Você sabe quem são essas pessoas? Sei. Elas ainda estão nativas? Ainda estão... Algumas sim. Ah. Algumas não mais. E com essas pessoas você nunca teve a oportunidade de conversar e de... Nunca mais... Cruzei e oi, Lu, você é linda, maravilhosa. Oi, fulano. Oi, fulana. Oi, todo mundo é lindo, maravilhoso. E tá ok. Vai tirar satisfação. Uhum. Entendeu? Então, assim, e isso foi até num outro podcast que eu participei que eu falei, eu sei o porquê isso aconteceu. Essas pessoas também sabem. Se eu divulgasse isso, nossa, ia dar um hype gigantesco. Eu acho que hoje eu receberia muito mais hate até do que qualquer outra coisa. Mas, assim, é uma coisa que cabe a mim, essas pessoas. Então, assim, fica muito dúbio para quem assiste e fala lá, tá falando, não falando nada. Sim, porque tem um ponto crucial. Mas o que importa, o que todo mundo tem que saber é, eu era imatura, eu não soube fazer política do meio artístico, existe uma política no meio artístico, eu não soube fazer essa política, eu não tive assessor de imprensa me blindando, eu não tive empresário me blindando. E aí, o que aconteceu foi que as portas foram fechadas. Se na época eu tivesse essas pessoas me ajudando, ou a cabeça que eu tenho hoje, cara, eu não tinha saído nunca da televisão. Porque eu saberia fazer os contatos, saberia fazer as coisas, né? E coisa que foi diferente com outros apresentadores e com outras pessoas. A Eliana, ela chega a ser demitida do SBT, mas ela consegue falar com o Silvio, ela consegue reverter a situação dela e volta. Mas aí a Eliana tem assessoria de imprensa, aí a Eliana, ela pega. Por quê? Porque ela já vinha de um grupo. Então, ela já sabia de empresária, assessoria de imprensa. Aí você vai ter outros apresentadores. Sim, a Eliana, ela já vinha numa construção de carreira. Ela já Exato. era artista. Mara, Angélica, todas elas vinham... Entendeu? É isso. É o diferencial do porquê... Quem consegue saber lidar é o diferencial que faz uma pessoa passar uma época, fazer muito sucesso e desaparecer, ou uma pessoa que não fez nem tanto sucesso ainda, mas ela se manter por 30, 40 anos. Certo. É saber fazer os bastidores. E isso não é só televisão, isso é qualquer área que você Qualquer trabalha. área, exatamente. É saber fazer isso. Qualquer área. Esse meio não é um meio para que amador. aceita ingenuidade. Não é. Não é. Mas aí, não é só o meio artístico. É você pensar em pegar uma menina de 10 anos de idade e põe ela para ser CEO de uma grande empresa. Sim. Vão comer ela viva. Uhum. E é isso. Todo lugar que envolve poder, todo lugar que envolve ego, é isso que acontece. E é aquela coisa, né? Durante muito tempo, eu me sentia muito mais pressionada do que os outros esperavam de mim, do que eu mesma esperava. Porque sempre ficou isso. Toda vez que eu vou dar uma entrevista, é sempre isso. Por que saiu? Uhum. Ah, você era a princesinha do Silvio, mas por quê? Por quê? Por que não continuou? Se o Silvio falou que você era boa, então ele errou, porque você não continuou. E aí eu me sentia muito pressionada por tudo isso. Hoje, depois de muita terapia, eu consigo entender o seguinte. Meio artístico não é sobre talento. Meio artístico não é sobre você trabalhar direitinho. Uhum. Meio artístico é sobre política. E não tô falando de partido político. Não. Tô falando de política entre pessoas. Uhum. Não necessariamente a pessoa que vai estar no ar com uma carreira longeva como apresentador ou apresentadora ou sei lá o quê, é o mais competente. É o mais talentoso. E às vezes a gente se pergunta o que essa pessoa está fazendo lá, não é? Como é que esse elefante parou no topo da árvore? Exato. E tá lá. Há 5, 10, 15, 20 anos. Uhum. É isso. Então, assim, o jogo por trás ele é muito mais complexo. Mas eu não deixei de trabalhar. Eu só saí... Do mesmo jeito que o meu início de carreira, dos 10 aos 14, não foi visto pela grande mídia, nem em rede nacional, o meu pós-SBT também não foi visto pela grande mídia, Sim. mas eu continuei trabalhando. Eu fui fazer teatro, fiquei 1 ano em cartaz com teatro. Quando começa a rádio web... Eu fui uma das primeiras a ser chamada para fazer. Quando começa a TV Web, eu fui uma das primeiras a ser chamada para fazer. Então, assim, eu experimentei... Esse meio digital hoje, que é tudo estourado, eu peguei muito lá no começo, nos primórdios. Então, eu fiz muita coisa. Estudei, me profissionalizei, mas não voltei Pra grande mídia, Não. Mas é um sonho que você ainda tem? Eu tinha, Você já... até a pandemia. Até a pandemia, você... Mesmo eu tendo deixado a comunicação, ter ido estudar direito... ter uma outra carreira,
eu ainda sonhava em voltar para a televisão. Porque existia um inconformismo. Não é justo. Eu imagino, eu me colocando um pouco no teu lugar, eu acho que o sentimento que eu teria é de, não, a minha história não foi concluída. O meu capítulo na TV não foi concluído. Eu ainda tenho... Você tinha isso? Eu tinha por 2 motivos. O primeiro era que a minha maior mágoa foi do Silvio acreditar que eu fui ingrata. Aham. E eu precisava mostrar pra ele de alguma forma que eu não havia sido ingrata. E o que foi que ele colocou na minha cabeça? Vai pra outra emissora que eu te trago de volta. Então eu ainda sonhava muito de ir pra outra emissora pra poder falar: Silvio, você não errou, eu tenho talento e agora vamos conversar? Uhum. Mas eu tive a oportunidade de participar do programa Silvio Santos com a Patrícia Bravanel. E eu tive a oportunidade de falar pro Silvio através da telinha. Tá. O quanto eu era grata. E eu sei que depois outras pessoas ao redor dele, depois de anos também. Mas daí já não importava mais. Ok. Mas ok. O outro motivo era... Se eu dava Ibope... E eu tenho em casa os Ibopes guardados. Se eu dava Ibope... Se tinha patrocínio... E se eu apresentava direitinho... Por que que eu não estava trabalhando com o que eu sabia fazer? E por que que tinha tanta gente... que mal sabia olhar para a câmera, ou mal tem uma dicção razoável, que estava com espaço. E não, espaço não significa sucesso. Nós estamos falando de espaço. Uhum. E eu olhava e falava assim, não. Aí entra o inconformismo. Eu quero. Porra, não é possível. Mas até então eu ainda acreditava muito que com talento, que com... Por isso que eu continuei me profissionalizando, me especializando, porque eu acreditava que isso falaria mais alto. Até que chega um ponto que eu percebo, e eu sou obrigada a aceitar o que eu já fiquei sabendo ao longo dos últimos 20 anos, dessa política. Lu, você não vai voltar. Ou vai aparecer um outro Silvio Santos que vai te pegar e pôr dentro de uma emissora de TV, que, poxa, pra um raio cair 2 vezes na mesma pessoa, porra, né? Ou você vai ter que arrumar um outro jogo que você não tá tendo acesso. Se dobrar ao que todo mundo faz de escândalo para se manter no hype, eu nunca quis fazer. Por isso que eu desapareci. Exatamente, porque você poderia expor isso que você fala que sabe, que aconteceu, que tem... e que não, você poderia ter exposto, porque isso com certeza isso ia gerar notícia, isso ia... E muitas pessoas de bastidor... Isso a gente está falando até 2008, que sabem o que foi que aconteceu, me procuraram. Vamos falar, vamos fazer matéria. Na Record, na Band, na Rede TV. Não. Não, eu não quero aparecer através disso. Eu quero aparecer através do meu trabalho. Aí foi me sugerido o quê? Olha, muita gente que quando sai de uma emissora ou de uma novela ou sei lá o quê, vai lá posar nua, vai lá fazer não sei o quê. Por que você não faz isso? Eu fiz o caminho contrário. Eu tive uma depressão que eu engordei 30 quilos. Porque pra mim era inconcebível um negócio desse. Não quero usar corpo, não quero ser um objeto. Tá. Porque, de novo, vem da minha formação, vem do que eu aprendi. E esses 5 anos convivendo com o Silvio também, eu fui muito doutrinada. Né? Vê o Celso, que é o... Né, teve ali do lado do Silvio. Cara, o Celso não é um cara que aparece em escândalo. Não. O Celso não é um cara que usa a aparência dele. O Celso não aparece em fofoca. O Celso faz o trabalho dele muito bem feito. Que é nisso que eu acredito em televisão. Falei, eu não vou fazer, não vou buscar hype, não vou. E aí vem, porque você não faz um canal assim, porque você não faz um negócio assim. Gente, não vou. Aí eu fui pro direito. Eu falei, não. Vou estudar direito. Direito, ninguém vai falar pra eu tirar roupa, ficar magra, pra nada, sabe? Ninguém vai me cobrar escândalo. E tanto é que se você der um Google, não vai ter. O máximo vai ser algum recorde, algum podcast. Sim. Disso que a gente tá conversando aqui, que eu falo, mas eu não falo. Que isso me gera um hater danado. Das pessoas vindo falar que eu tô usando o Silvio Santos, sei o que lá. Gente, desculpa. O Silvio faz parte da minha história. Eu não tô usando o Silvio Santos. Lógico. Ele faz parte da minha história, eu sou extremamente grata. Aliás, eu sou uma pessoa que eu quero que a memória dele se mantenha. Entendeu? Então, assim, eu escolho um caminho mais difícil. E agora que eu volto com o meu podcast, de novo eu escolho um caminho mais difícil.
Seu podcast está há 6 meses. 6 meses. Qual que é o seu podcast? É um bate-papo também, não é? O meu podcast é um bate-papo, é um Eu adoro o talco, nome. Adoro o nome, que te a falei mais. isso. Um que a mais. Só tem gente com que a mais lá no meu podcast. Ele é um talk, ele é uma salinha onde eu levo pessoas pra gente falar sobre assuntos relacionados ao universo feminino da mulher madura. Uhum. Então, ali a gente fala sobre menopausa, ali a gente fala sobre leis. A ali gente tá vendo Ah, lá meu canal. Olha aí. Que bonitinho. E o nome e a forma como você escreveu é um que a mais. 4 caracteres. 4 caracteres, exato. Então, assim... E aí eu levo profissionais para trazer o tipo de informação que a mulher madura ela precisa e que ela precisa... E assim, eu tenho muita preocupação com a fonte. Uhum. Porque eu tive muito problema, e eu conheço muitas pessoas que tiveram muito problema, de você, às vezes, passar por um profissional que não é tão bacana e ter o problema piorar ao invés de melhorar. Então, eu me preocupo muito com a fonte. E ali eu quero montar essa comunidade com as mulheres, levando informação de qualidade, que é o jornalismo que era feito nos anos 80, no início dos anos 90, por Silvia Popovic, por Marília Gabriela, muitas vezes por Hebe Camargo. Eu bebo nessa escola. Lu, você falou que você já não sonha mais com a TV, mas não é uma porta que você fecha. Se aparecer uma proposta de transformar o seu programa, por exemplo, num quadro de algum programa, você iria? Claro. Lógico. Não é? Eu não fecho nenhuma porta. Lógico. A minha OAB está ativa, eu pago anuidade cara todo ano, embora eu não esteja exercendo. Eu não fecho porta. Eu não fecho porta. O que eu acabo fechando porta sem querer é quando eu dou essas declarações dizendo, não vem pedir para mim usar corpo para aparecer. Tá, mas... E aí o nego vai falar assim, ai, para, Lu, você tá toda flácida, toda não sei o que, mas a gente sabe que a tecnologia tá lá em cima. Olha a mãe das Kardashian lá que fez um lift e puxou não sei o quê. E eu vejo que tem muitas mulheres, devido ao etarismo, que se rendem a isso. Então, assim, quando eu dou essas declarações falando, cara, quer o meu trabalho? Eu vou entregar o meu trabalho muito bem feito. De certa forma, eu já meio que fecho porta. Tá. Entendeu? Ô, Lu, você citou algumas apresentadoras aí, eu quero que você fale de outras. Porque eu trouxe agora um quadro falando da vida alheia. Agora de falar da vida dos outros, eu adoro falar da vida dos outros, viu? Isso não é fofoca, é informação. Informação, não é? Adoro informação. Não é? Então a gente vai falar da vida dos outros, olha ali. Falando da vida alheia com o Lu Barsotti, eu vou pedir para você a opinião, o que você acha sobre como você é uma apresentadora, eu coloquei só apresentadoras e apresentadoras da sua época, do que você até de alguma forma conviveu de uma forma ou outra. Eu quero que você fale sobre essas mulheres. Então, você já falou suas fontes, Hebe Camargo, Silvia Popovic, essa galera a gente sabe, tá? Quero saber de outras mulheres. Então, vamos lá, quem são essas apresentadoras? O que você acha, por exemplo, da Amanda Françoso? Amanda, eu sou apaixonada na Amanda, cara. Amanda além dela ser uma excelente comunicadora, ela é uma mulher maravilhosa. Nos bastidores, ela é uma pessoa incrível. E ela só não tem mais espaço na televisão. Isso é o que eu acho. Porque ela é uma excelente comunicadora e ela não fica tendo escândalo, ela não fica fazendo hype. Você não vê coisa da Amanda. Porque ela é linda. Ela é inteligente, ela é culta, exato. Sabe? Ela é comunicativa, tem um carisma fora do normal, mas realmente é isso que você falou, é uma mulher muito... Ela é low profile. Muito, sabe? Discreta, você realmente... A TV tá perdendo. Eu fico vendo as emissoras de TV buscando influencer para colocar à frente de programas. Cara, a Amanda tá lá na TV Aparecida. Meu... Sabe? A TV está perdendo. Isso que você falou, que hoje em dia a gente sabe como funciona, que o que vale é política. Infelizmente, também tem uma outra coisa, que isso me frustra um pouco com a TV, porque hoje o talento já não é mais privilegiado. É seguidores e curtidas. Exatamente. Quantos seguidores você tem? Nossa, você tem quase 1 milhão de seguidores. Poxa, mas você nem sabe falar direito. Vou te dar um programa, não é? Porque a gente vai trazer o hype dessas pessoas. Meu Deus, É assustador. É assustador isso. Não, as pessoas perguntam, mas quantos seguidores você tem? Eu tô com 11.700 agora. Só? Gente, são pelo amor de 11.700 pessoas
que mesmo eu não fazendo nenhum auê, estão ali me seguindo, me acompanhando e gostam do meu trabalho. Se eu fizesse auê, eu acho que eu tinha uns 10 milhões. Vamos lá, outra Jaqueline Petkovic. Olha, essa daí também eu não entendo a Jaqueline tá fora da TV. Eu sabe? entendo. É uma opção dela? Não. Hoje talvez seja. Agora eu perdi um pouquinho de contato com a Jaque. Mas a Jaque, ela fez um movimento que eu acho que foi arriscado. A gente entra no SBT, eu entro com 14, a Jaque entra com 16. E a Jaque, ela começou muito novinha. E ela sai do Fantasia e ela vai pro Bom Dia e Companhia. E ela fica ali anos apresentando Bom Dia e Companhia. Quando saem com ela do SBT, que eu também não entendi até hoje por que ela saiu. Quando saem com ela do SBT, ela vai fazer filme com o Didi, ela vai fazer umas outras coisas, mas aí eu acho que... Eu não sei se ela fez ensaio sensual, o que foi, mas ela tenta fazer a transição pra mulher, que no meu ponto de vista, foi mal planejada. Porque a Jaque, ela tinha a imagem muito atrelada ao infantil. Ela fez o filme com o Didi, sendo a princesa, ela tava indo por esse caminho. E aí eu acho que quem orientou ela, orientou muito mal pra fazer essa transição. E a hora que é feita essa transição, aonde que a Jaque tá? E aí é onde ela não se encaixa. Mas a Jaque, ela chegou a apresentar programas no UOL, acho que no R7, ela chegou a fazer muitos outros trabalhos. Mas é outra pessoa que... Inexplicável, né? Inexplicável. É mais uma que a TV está perdendo. Não é? A TV está perdendo. E assim, a Jaque é uma mulher linda. Muito. Linda, linda. Então é a Amanda, a Jaque. Vamos ver a próxima? Carla Pérez, que também foi apresentadora. Foi. Não é? Ela já... a transição dela já foi mais para cuidar da família, cuidar... E eu acho que ela fez certo. Acho que ela fez bem. Eu acho que ela é feliz com a decisão dela. No entanto, também teria espaço tranquilamente hoje em dia. Como apresentadora? A Carla? Não sei. Não. Como apresentadora, não. Eu amo a Carla. Sim. Ela é muito carismática. A Carla, ela é um dos poucos artistas que o que ela é na frente da TV, ela é nos bastidores. Ela é uma meninona. Ela tem um coração lindo. Mas a Carla, ela não tem dicção. Apesar que nos padrões de hoje, de que tá de apresentadora, sim. Mas pensando no que a gente está trazendo aí, não. A Carla, para mim, ela tinha que ter alguma coisa, um quadro, alguma coisa que ela não precisasse ter técnica de apresentação de segurar um programa inteiro, mas que ela pudesse ser a Carla Pérez. Um espaço para ser ela, porque ela é muito divertida. Acabou. Não é? Pra ela ser ela, acabou. Sem técnica, sem nada, pra ela... E aí, sim, eu acho que até... ela tá bobeando, ela podia fazer, mas é que ela tá muito focada na família dela. Mas, cara, ela fala muito com o público infantil. Eu acho que seria muito incrível ela fazer alguma coisa voltado pra molecada, pra adolescente, pra não sei o quê. Mas, assim, sem essa pecha... É que hoje em dia todo mundo é apresentador. As pessoas esquecem que é uma profissão. Sim. Entendeu? Mas como uma pessoa que tá ali, tá conversando, tá brincando, tá não sei o quê, sem esse peso, sim. Mas ela não quer, ela tá muito bem com o marido dela, com a família nos Estados Unidos. Eu vejo que não... E outra, por que ela vai vir se desgastar com política aqui? Vem de novo, hater, né? Sofrer hater. Vem sofrer hater. Que isso, não, gente, eu entendo e eu acho que ela tá correta no direcionamento que ela deu pra vida dela. Mas ela, como apresentadora, pra mim, não funcionou. Vamos lá, próxima. Aí eu acho que vai vir uma... Aí é amiga tua, não é? Aí eu sou suspeita. Aí é minha amiga, coloquei a Babi só pra você jogar confete mesmo. Aí é minha amiga. Aí eu sou apaixonada na Babi. A Babi é outra pessoa que... A gente conversava muito, né? Eu não entendia ela tá fora, ela não entendia eu tá fora e... Mas a Babi tá voltando agora. Ela assinou com a Rede TV, não é? Assinou com a Rede TV, sim. E merecido. E demorou, sabe? A Babi... E assim, ela vai apresentar um reality, se eu não me engano. Mas a Babi, quando teve a saída da Luciana Gimenez do Super Pop... Cara, eu fiquei numa esperança tão grande. Eu falo assim, cara, a santinha do entretenimento ilumina... É a cara da Babi. É a cara da Babi. É a cara da Babi. Cara...
Nada contra a Cariúcha. Não tá tendo havia a oportunidade pensado. dela tal. Não havia pensado nisso, mas você cara, falando realmente, é a cara da Babi. Porque assim, pensa, Super Pop foi Adriane Galisteu, modelo, postura, Elegância. corpão de paralelo, né, corpão de passarela, papapá. Aí vem Luciana Gimenez, modelo, postura, e tudo mulherão, né? Meu, bicha Xavier, óbvio! A Babi segue nessa linha de elegância e postura. E assim, inteligentíssima, psicóloga. Cara, aí... então tá. Torço muito pra Babi agora nesse retorno na TV, Eu também. que seja E ela incrível. tem o podcast dela também. Também. Então ela não depende de televisão. Hoje em dia, com isso daqui que nós temos, cada um tem a sua TV. Não é? Exatamente. Exato. Então, a última, ela é do teu tempo de SBT, mas não é da tua época de idade assim, não regula de idade. Mas ela tem uma história muito parecida com você no sentido de... O Silvio também se encantou com ela e trouxe ela, mesmo menina, mesmo não conhecendo, mesmo não sabendo, colocou na frente da TV. Ela tem uma história... Esse início da Mara é muito parecido com o seu também. Não é? Sim. Você teve contato com a Mara no SBT? Não. Não conhecia a Mara pessoalmente. E gostaria de ter conhecido, porque a Mara, quando eu era criança, ela era apresentadora infantil. Eu amava dançar a música do Curumim dela. Eu também. Eu era do time Mara, não era do time da Xuxa. Eu gostava da Xuxa também. Mas, assim, a Mara me gerava muito mais identificação, porque a gente tinha apresentadora loira, né? Então, assim, a Xuxa começa com Xuxa, depois vem Eliana, vem Mariane, todo mundo loiro, não sei o quê, e eu com meu cabelo castanho escuro. E aí vem a Mara e... Sei lá, a vibe da Mara era muito mais a minha vibe. Ela não era aquela apresentadora muito certinha. Então, assim, time Mara, assim, eu amava assistir a Mara. Mas não tive a oportunidade de conhecê-la. Mas a Mara, ela continua, né? Continua. A Mara, ela continua. A Mara continua no... A Mara continua. É isso, vamos lá. Você vê, olha só que coisa, né? Anos 90, anos 80, olha que época de ouro pra televisão. E aqui eu coloquei algumas só. Porque só se a gente for dar uma chacoalhada na MTV, cai 5, 6 apresentadoras que estão sumidas. E que tá fazendo uma falta danada. Sabrina Parlatore... a Soninha Francine, que foi pra política, Marina Persson. Meu, não. E assim... E é triste, porque daí você fala assim, mas não tem apresentadora, precisa buscar influencer. Gente, vamos fazer cada macaco no seu galho? Concordo. Né? Porque assim, que nem, mas Lu, você tinha 16 anos, o Silvio te colocou lá pra apresentar o programa. Eu, com 10 anos, eu era foquinha dentro de uma redação de jornal. E eu tive aula de redação, de como escrever matéria, de como não sei o quê. Eu, foquinha, eu tava dentro de uma emissora de rádio. Eu tive aula de radialismo, impostação de voz. Quando eu chego no SBT, cara, eu já tenho 4 anos de carreira, eu tô mais do que formada para ser uma apresentadora de TV. Tem um estudo por trás. Quem faz TV aberta faz internet. Quem faz internet não faz TV aberta. Não. Não é a mesma coisa. É outra linguagem, é outro público. Não vem nessa que o público da internet vai te seguir na TV porque não te acompanha. Não vai. Não é? Porque, a internet, cada um faz o seu horário. Eu assisto. E é diferente da TV aberta, que você tem um compromisso, é um horário marcado. E é um outro tipo de linguagem, é um outro tipo de jogo de câmera. Aí fala assim, mas tem pessoas de internet que estão fazendo muito sucesso na TV aberta. Tem o Lucas, tem a menina lá... Virgínia. A Virgínia. Ok, tem. Quanto tempo se sustenta? Porque, embora eles estejam lá e estejam fazendo sucesso, não são pessoas que você vai falar assim, cara, eu me inspiro na apresentação de Virgínia Fonseca para ser uma apresentadora. Por quê? Porque ela é uma influencer. É uma blogueira. Ok. Que é até o que eu falei da Carla. Você pegar o microfone ali e falar assim, técnico... Para você marcar a história, por que todo mundo sente falta? Hebe Camargo, e a gente vai voltando nos medalhões, o Brasil inteiro sofreu com a perda do Silvio, e com tanta gente que está indo agora, que você fala, ai meu Deus do céu, porque são profissionais com profundidade dentro da profissão. Entende que é uma profissão, assim como a do advogado, assim como do enfermeiro, do médico, precisa de estudo, precisa de técnica, precisa de responsabilidade. É isso aí.
E é isso que vai fazer história, é isso que vai marcar a geração, e isso que vai atravessar o tempo. É isso. Ô, Lu, nós vamos agora para o nosso último quadro, encerrando o nosso programa aqui. É o Fala Rapidinho. Fala Rapidinho é um ping-pong que a gente vai fazer. Eu vou fazer algumas perguntas para você e você responde de imediato, tá ok? Mas fica tranquilo que é coisa leve, tá? Vamos lá, Lu. Com quem você mais fala no WhatsApp? Meu marido. Seu marido. Né? Vocês estão juntos e falando em WhatsApp? Eu faço muito isso com a minha esposa. Não. Tô do lado dela falando no WhatsApp com ela. Não, mas a gente se fala... eu tô trabalhando, eu tô mandando WhatsApp, ele tá trabalhando, tá mandando WhatsApp, a gente é muito grudinho. Seu contato mais famoso no WhatsApp? Mais famoso... Acho que é a Babi. Babi, legal. Não, Cristina Rocha. Cristina Rocha. Cristina Rocha e Babi. Excelente. Primeiro crush famoso. Sabe quando a gente tá se tornando adolescente, começa aquela paixãozinha que normalmente é um artista, alguém... Cara... Quem foi o seu... Você foi primeiro crush de uma galera Eu aí. acho que eu devo ter Você sido. foi primeiro crush de uma turma. Meu primeiro crush famoso foi o Bruce Willis. Bruce Willis. Quando ele fazia a gata e o A rato. Gata e o Rato. Uhum. Olha só, garotinha. Eu sou apaixonada. Eu já falei pro meu marido, amor, olha, se eu tivesse tido uma chance com o Bruce Willis, eu tinha botado um corno na sua cabeça. É crush até hoje. Ô, Lu, no meio artístico dá pra fazer amizade? Se dá pra fazer amizade, que amigo você carrega desse meio? Dá pra fazer amizade, carrego a Babi. Babi, E dona. não só na frente, eu carrego também de bastidores. Pedro Bexiga, que aqui do Salada Cast, meu amigo, uma pessoa que eu amo de paixão, e tem outros diretores e produtores, eu carrego muita gente como amigo. Dá pra fazer amizade Ou nesse se dá. meio. Ou não se é? dá. O que você faria de diferente Nada. na sua... Nada? Nada, porque se eu sou o que eu sou hoje, foram com os meus erros e com os meus acertos. Você fala palavrão, Lu? Muito. Ah, qual é o seu palavrão preferido? Seu palavrão preferido. Meu palavrão... eu acho que o palavrão que eu mais falo é puta que pariu. Ah, é gostoso, né? É uma delícia. Porque serve pra várias coisas. Porra, não puta é? que pariu e seu cu. Seu cu, Seu cu. Você fala muito seu cu? Falo muito seu cu. Eu acho que a melhor resposta para finalizar discussão, a pessoa faz um discurso numa discussão, você manda só um seu cu, acabou, e você ganhou a discussão. Não, quando vem hater falar alguma abobrinha também, eu só olho e penso na minha cabeça, seu cu. Olha só, essa me surpreendeu, me surpreendeu. Você acorda e você vai viver 24 horas na vida de uma pessoa famosa. Qualquer uma, você viveria 24 horas na vida de quem? 24 horas da vida de uma pessoa famosa. Isso. Mas tem que ser real? Pode ser fictícia? Eu queria muito 24 horas na vida do James Bond. Você queria ser James Bond por 24 horas? Nossa! Eu não, porque eu fatalmente eu me daria mal. Eu acabaria com a franquia. Em 24 horas, pronto, ia virar no dia. Morreu o famoso James Bond. Cara, sabe? 24 horas você vai viver a aventura de uma vida inteira sendo James Bond. Você pode agora trazer duas pessoas de volta, duas pessoas que já partiram, para um último café, uma cerveja, uma pizza, uma mesa, 1 hora com essas duas pessoas. Quem você traz de volta? Eu traria o Antônio Hermílio de Moraes e eu traria a minha avó Terezinha. Bacana. Bacana. Antônio Hermínio, você falaria o quê com ele? Com a avó eu sei que tem muita coisa para falar. O Antônio Hermílio, eu falaria assim pra ele, Antônio Hermílio, acreditar no Brasil não deu certo, não. Porque eu conheci ele pessoalmente, ele falou assim pra mim, se a gente acreditar no Brasil, ele chega lá. Ah, então. Eu tô há 43 anos acreditando. Lu, você tem bicho de estimação? Tenho, 2 cãezinhos, um adotado, Caramelo. Qual o nome deles? Um é o Baruque, que é o Caramelo, e um American Staffordshire, que é o Buck. Olha, vou te dar mais 3 animais de estimação agora. A gente vai colocar na tela. Olha, e a Lu... você já sabe o que vai acontecer agora? Já sabe o que vamos... vou te dar um cachorro, um gato e uma serpente. Cachorro, você vai ter que botar nome de pessoas famosas, artistas. No cachorro é o quê? É o melhor amigo do homem. Companheiro fiel, leal. Gato é aquela pessoa que salta aos olhos. Não vale Bruce Willis agora. Esse já... Sabe, a pessoa que, nossa, que gato. Tudo. Serpente é bom não ter perto, é bom não ter do lado, bom tomar cuidado. Então, vamos lá. 3 nomes de famosos para esses animaizinhos. Ai, tá. Cachorro, então eu vou...
Ai, cara, eu vou colocar 2 nomes. Vai ser o Estãozinho e Chororó, porque... Bacana. Uma dupla de cachorro, Maravilhosos. Gato. Ai, eu tô na fase de dorama, gente. É mesmo? Eu tô numa fase de dorama. Só que eu não sei o nome chinês, de japonês, Coreano, chinês, coreano, não sei nada. Qual é o personagem, você sabe? Então, o gato seria desse último C-drama chinês que chama Pursuit of Jade, ou Por Você, que é o rapaz que fez o ator principal. O principal dessa série. Dessa série. Tá aí o nome, se eu achar, né? Porque eu vou achar, acho fácil. Acha Tá aí o facinho. nome. Como é que é? Dang Ling, olha aí. Zhang Ling. Zhang Ling. Meu! Zhang Não é Ling. nem tanto pela parte estética Ah. dele, mas é que o personagem dele é um cara forte, que fica Postura, defendendo a mocinha, tá. não sei o quê. Eu falo, meu Ok. Deus do céu. Ele. Ah, Zhang Ling. Agora, a cobra é o nome de uma pessoa famosa. Ah, é isso. Alexandre de Moraes. Serve? Serve. tá. Alexandre de Moraes. Mas você vê até carequinha a cobra ali, Sim. não é? Ok, Lu. Sim. Ok. Eu acho que vai vir muita coisa à tona dele ainda. Ok, olha só, batizamos aqui os nossos animaizinhos. Antes de encerrar nossa conversa, Lu, eu preciso responder um negócio para a pessoa que ficou assistindo. A pessoa aí ficou assistindo, se fazendo uma pergunta, Lu. Ela ficou o programa todo perguntando onde é que este gordinho conseguiu essa bela camisa. É. E eu vou responder para você que a minha camisa é essa da Rita Lee hoje. Não é minha camisa, uma das minhas preferidas. É da minha camisaria preferida, a loja Learte. Você está vendo algumas das minhas camisas passando na tela agora. Entre na loja Learte e faça agora mesmo o seu pedido. Você vai viajar nos modelos que eles têm. Sempre modelos muito criativos, muito divertidos, muito elegantes também para você se destacar naquilo que você fizer, onde você for. Use e abuse da loja Learte. Segredo aqui só para nós, que ninguém nos ouça. Comprando com o cupom DVD Castilho, que está aqui na tela, você tem 10% na tua compra, tá? Não esquece de ir lá na Learte e falar onde você viu esse cupom, onde você fala, nossa, o gordinho ficou bonitinho realmente, não é de Rita Lee. Lu, foi um prazer bater esse papo contigo. O prazer foi meu. Você é muito simpática, muito agradável. Muito obrigada. Mesmo você falando que, não, DVD, já não penso nisso, tudo. Quero o Lu Barsotti de novo na TV, tá? Porque você teve uma passagem meteórica na TV e a gente tem saudade de ver você na tela. Tá? Obrigada. E eu espero te ver em breve. O meu programa dá sorte, viu, Lu? Dá sorte, Quando você estiver lá, se lembre disso. Com certeza, tá? com Você certeza. assumiu o seu programa e fala, traz o DVD para ser roteirista nosso aqui também, tá? Olha, vamos juntos. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Com certeza, Lu. Para você que acompanha esse programa, siga a Lu Barsotti, tá aí nas telas. Quer deixar um último recado, Lu? Chama o pessoal lá pro teu canal. Gente, mamãe, vovó, titio, titia, tudo sobre o universo feminino, um que é a mais, ao vivo, todas as quartas-feiras, 19h30. Entra lá no meu canal, me segue também nas minhas redes, Lu Barsotti. E olha, eu quero deixar assim com um último recado. Acredite em você, seja você, porque você tem um que é a mais. Você tem um que a mais. Ponto de ironia, tem um que a mais. E toda semana um personagem incrível, com uma história incrível. A de hoje foi a de Lu Barsotti. Valeu, tchau!